Oi, pessoal. Boa noite mais uma vez a todos. Eu, toda vez que venho aqui na frente, eu falo da minha satisfação. Não é brincadeira. Cada dia eu fico mais feliz de estar aqui com vocês, aprendendo, podendo passar um pouquinho do Evangelho. Isso é uma maravilha. Eu espero que vocês possam tirar proveitos e nós possamos fazer reflexões sobre o que eu falei, que vai ser falado aqui. De pensar, ver o que nós podemos usar na nossa vida para melhorarmos. Ontem melhor que hoje e amanhã, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Se nós pensarmos assim. Bom, mas vamos lá. O assunto hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Os itens 1 e 2. Item 1. O que é preciso fazer para ser salvo? E o item 2. Parábola do bom samaritano. Então, primeiramente, falando sobre esse item 1. Vamos pensar um pouquinho. O que é preciso para ser salvo? Ser salvo. Aquela ideia que alguns religiosos têm, que o pecador vai arder eternamente no fogo do inferno. Vamos pensar nisso. Primeiro, o inferno não existe. Segundo, não existe pena eterna. Deus não é um Deus cruel que castiga. Não existe. As nossas penas, elas podem ser finalizadas por nós mesmos. Deus nos dá a pena e nos dá a chave para nós abrirmos a porta e sairmos. Como? Com a mudança de comportamento. A aceitação e a mudança de comportamento. Então, ao invés da gente falar aqui o que é preciso para ser salvo, vamos falar assim: o que é preciso para obter as bem-aventuranças que o Cristo nos prometeu? E as bem-aventuranças, nós sabemos que são as felicidades. Bem-aventurança é felicidade. Então, o que nós precisamos para ser felizes? É nisso, então, que nós vamos trabalhar. Então, abrindo o Evangelho nesse capítulo 15, no item 1, ele começa da seguinte maneira: quando vier o Filho do Homem, em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, separará como um pastor as ovelhas dos cabritos. E dirá: vinde vós que fostes abençoados por meu Pai. Por quê? Porque tive fome e deste-me de comer. Porque tive sede e deste-me de beber. Porque estive com necessidade de abrigo e me abrigastes. Porque estive nu e me vestistes. Porque estive doente e foste me visitar. Porque estive na prisão e foste me ver. Então os justos perguntarão: mas, Senhor, quando é que foi que o Senhor teve fome e nós lhe demos de comer? Quando foi que o Senhor teve sede e nós lhe demos de beber? Quando é que foi que teve necessidade de abrigo e nós lhe abrigamos? Quando foi que estiveste nu e nós o vestimos? Quando foi que o Senhor estava doente e nós fomos te visitar? E quando foi que o Senhor estava preso e nós fomos te ver? Em verdade vos digo, toda vez que fizesse isso a um desses pequeninos, é a mim que o fizeste. E toda vez que não fazer ou fizer mal a um desses pequeninos, é a mim também que fizeste. Caridade. Aqui já mostra para nós como deve ser o nosso comportamento.
o que é a caridade. Somente esses itens do início desse capítulo já nos mostram o que é que nós devemos fazer. Quando nós passamos na rua e nós vemos uma pessoa caída no chão, nós passamos direto e deixamos ela lá. Não fazemos nada. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bom, tudo isso que nós falamos é um convite para nós fazermos a caridade. Existem várias maneiras de fazer a caridade. Toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e também na humildade. O Evangelho nos mostra isso. Caridade, nós temos que ter caridade e nós temos que ter humildade. Bem, mas para nós falarmos de caridade, embora o nosso contexto seja o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não podemos deixar de falar de uma questão que está no Livro dos Espíritos, que é a questão 886. Olha que interessante. Kardec chega para os nossos amigos espirituais e faz a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? Quer dizer, isso que ele está falando nesse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o verdadeiro sentido? Como que Jesus entendia essa caridade? Olha a resposta dos nossos irmãos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. São 3 coisinhas para fazer. Que simples. Benevolência, indulgência e perdão. Se nós conseguirmos trazer isso para o nosso dia a dia, nós vamos evitar um monte de problemas nas nossas vidas, nas nossas existências corpóreas. Bom, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo, mais um pouquinho para frente, ele fala num capítulo sobre os caracteres do verdadeiro homem de bem. Quer dizer, como é então esse homem de bem que faz tudo isso que nós falamos? Como que ele é? Então ele diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua verdadeira pureza. Olha, mais uma vez, só que dessa vez, justiça, amor e caridade. Não existe um sem outro. Eu não consigo fazer a caridade se eu não tiver justiça. Eu não tenho justiça se eu não agir com amor. Não é verdade? Bem, o verdadeiro homem de bem. No Livro dos Espíritos também, quando ele vai falar das leis de Deus, ele fala da lei: adoração, criação, distribuição, igualdade, justiça, liberdade, reprodução, evolução espiritual e a lei de sociedade. Mas lá mesmo ele menciona que a mais importante e a única que tem 3 itens é essa lei que nós falamos agora: justiça, amor e caridade. Se no nosso dia a dia a gente agir sempre com justiça, agir sempre com amor e agir sempre com caridade, nós vamos crescer, nós vamos evoluir, nós vamos deixar de sofrer, nós vamos evoluir mais rapidamente. Bem, mas Kardec, na Revista Espírita de 1968, de dezembro, sobre a caridade, ele diz o seguinte: a caridade é a alma do Espiritismo. O que vale dizer, não existe Espiritismo sem caridade. Então, já podemos perceber como é importante a caridade nas nossas vidas. Seja qual for a nossa religião, a caridade tem que estar presente sempre. Bem, Cristo disse o seguinte: acautai-vos em passar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Paulo de Tarso também disse assim:
o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, muitas vezes, nós não queremos fazer mal. Nós queremos fazer o bem. Mas nós não conseguimos fazer o bem. Mas o mal que a gente não quer fazer, esse, ele falou, nem esse eu faço. Aí nós precisamos começar a vigiar os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, para começar a trabalhar na caridade. Por quê? Fazer o bem é difícil. Para fazer o mal, basta a inércia. Se você não fizer nada, você já está fazendo mal. Além de não estar fazendo bem, você ainda está fazendo mal. Outra situação é quando nós chegamos na espiritualidade. Quando nós deixamos o nosso corpo físico e chegamos na espiritualidade. Nossos amigos espirituais dizem que o maior sofrimento nosso, quando nós chegamos lá na espiritualidade, é a percepção do tempo perdido aqui. Das coisas que nós fizemos errado e das coisas boas que nós deixamos de fazer. Essa é a nossa maior aflição. E aí nós pedimos depois, olha, deixa eu voltar lá para acertar isso. Então, este é o capítulo 1, né? Que nós falamos que é o que é preciso para ser salvo. No capítulo 2, nós temos uma parábola. A parábola do bom samaritano. É muito interessante, é essa que eu queria trabalhar para a gente falar sobre a caridade no dia a dia. Então, um doutor da lei perguntou-lhe para testá-lo: Mestre, o que devo fazer para obter a vida eterna? Então Jesus respondeu a ele: O que está escrito na lei? Aí o doutor da lei respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, de todas as suas forças e todo o seu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse, respondeu muito bem. Fazei isso e vivereis. Mas o homem não se contentou e ele insistiu. Mas quem é o meu próximo? Eu devia amar a Deus como a mim mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo. Mas quem é o meu próximo? Então ele perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus propôs uma parábola para ele. Ele disse o seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó, mas ele caiu na mão dos ladrões, que o despojaram e cobriram-lhe de feridas, deixando-o quase morto. Eis que passou um sacerdote do templo, notou-o, desviou-se dele e foi embora. O sacerdote passou e foi embora. Em seguida passou um levita, que também o viu, desviou-se dele e foi embora. O levita é aquele que ajudava o sacerdote no templo, ele cuidava do templo, assistia às leituras da Torá, tudo, né? E aí então passou um samaritano. Tendo visto, ficou tomado de compaixão. Então passou azeite em suas feridas, enfaixou-o, colocou-o no seu cavalo e levou-o até uma hospedaria. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu-as ao hospedeiro e disse: Cuidai bem deste homem, e tudo que gastardes com ele, eu vos restituirei em minha volta. Aí Jesus pergunta para ele: qual desses 3 parece ser o próximo daquele homem? Que o samaritano ele era discriminado, porque ele não ia ao templo, assistia, ele não seguia as leis judaicas, né? Então ele era discriminado, ninguém nem conversava com ele. E ele não só foi lá como ajudou, né? Aí o rapaz, o doutor da lei, né, falou com ele:
o que mais? O que foi o próximo dele foi o samaritano. Então ele falou, pois então, ide e fazei o mesmo. É claro, minha gente, que nós saindo daqui, nós vamos ver uma pessoa caída na rua. Nós podemos pegá-la e fazer isso, levá-la num lugar, deixar pago, ou coisa, cuidar dela. Se nós fizéssemos, nós íamos ter que trabalhar só para isso e o dinheiro não ia dar, porque tinha mais gente ainda necessitando. Essa é a caridade material que é difícil fazer. Mas muitas vezes nós podemos sim levar uma blusa, ou levar um alimento. Mas mais importante que isso, porque quando a gente dá esmola, ela humilha. Essas pessoas são filhas de Deus iguais a nós não somos melhores que eles. Apenas eles estão passando uma prova mais difícil que a nossa. Então, qual seria a nossa atitude? Olha só, vamos pensar junto. Se cada um de nós passasse lá e fizesse uma oração pedindo a Deus que iluminasse aquele cidadão, que ele se valorizasse, que ele percebesse que ele é um filho único de Deus, igual a todos os outros filhos, que ele se valorizasse e começasse a lutar por si próprio, por suas próprias forças, se valorizasse e mudasse. Se cada um de nós passasse lá e fizesse isso, qual era o efeito que ia surtir em cima desse cidadão? Ia precisar alguém levar alimento para ele? Ia precisar alguém levar roupa para ele? Não, ele por si só, ele começaria a lutar e ir atrás das coisas. Então, isso é caridade também. Nós não estamos dizendo aqui que nós temos que deixar de fazer a caridade material. Mas muito mais que a caridade material, nós poderíamos sustentá-lo a vida inteira. E ele desencarnar, chegar lá em cima da mesma maneira que ele está hoje. Quanto teria valido isso? Muito pouco. Mas se nós conseguíssemos, não só com a oração, mas conversar com ele, procurar ajudá-lo materialmente, mas abrir o olho dele para a espiritualidade, para que ele se mude, se valorize, e ele chegasse lá outra pessoa, não em bens materiais, mas em bens espirituais. Olha só, essa é a caridade. Então nós temos a caridade material. Muitos dizem, eu não tenho dinheiro, não posso fazer a caridade. Mas a caridade, na maioria das vezes, não precisa de nada material. Caridade, você pode ouvir uma pessoa que está necessitando falar, você pode orientar uma pessoa que está numa dúvida, numa encruzilhada, você pode dar um abraço numa pessoa que está totalmente carente, enfim, N outras maneiras de se praticar a caridade. E também nós temos que ter caridade conosco mesmo. Isso é muito importante. A caridade conosco. Nós entendermos as nossas imperfeições. Mas eu queria fazer tanto, eu não consigo, não estou conseguindo. Entender, ser caridoso contigo mesmo. Olha, realmente não está, mas faça o seu melhor e confie em Deus. Confie na providência. Aliás, essa confiança na providência é importante. Porque quando nós vemos essa pessoa lá na rua caída, nós temos que acreditar que ela está nessa situação. Por quê? Porque ela criou as condições. Não é porque Deus é ruim, porque Deus é punitivo. É porque ela criou as condições para estar naquela situação. Como cada um de nós está na sua situação, porque nós próprios criamos essas condições. Então, acreditemos em Deus. Podemos mudar? Não, mas vamos aceitar a providência divina. Vamos exercitar a caridade. Sobre isso que nós estamos falando, da caridade material e da caridade moral, existe uma obra do Chico Xavier, assinada pelo irmão Jacob.
ele chama Voltei. O livro chama Voltei. E o interessante dessa obra, que mostra isso, um trabalhador da seara de Jesus, um espírita, que fez muitas coisas. E aí ele chegou na espiritualidade. E o que ele pensou? Ele falou, eu trabalhei tantos anos lá, fundei casas, fiz uma porção de coisas, eu vou chegar lá, vou estar muito bem, vou ser muito bem recebido por todos, tal. Quando ele chegou lá, ele viu pessoas que fizeram muito menos que ele, serem tratadas de uma maneira, enfim, serem recebidos por mais gente ainda e ser tratado melhor do que ele foi. Aí ele ficou sem entender. Né? Ele falou, mas por quê? Então esse livro é legal que nos mostra isso. Nós nos enganamos muitas vezes que, pelo fato de nós virmos a uma casa espírita uma, duas ou outras vezes e distribuirmos alguma cesta básica, que nós somos melhor que os outros, que nós vamos chegar lá e vai estar um monte de gente a nos receber e nos parabenizar pelas coisas que nós fizemos. Enquanto nós não mudarmos a nós mesmos, nós não combatemos o orgulho, o egoísmo que existe dentro de nós e começarmos a trabalhar realmente a caridade, o nosso mérito vai ser muito pequeno. Fazer isso que o Cristo sugeriu aqui. A primeira estava nu, que estava com sede. Quantas vezes que nós fizemos isso na nossa vida, de atender alguém que estava nu, alguém que estava com sede, alguém que estava com fome, alguém que estava doente? Fizemos várias. E quantas vezes nós deixamos de fazer isso? Milhões. Porque a cada momento aparece alguém na nossa vida necessitando e nós deixamos. Mas, importante é assim, não estamos dizendo aqui a caridade material. Por quê? Porque nós sabemos que existe aí os profissionais da mendigância. Tem gente que quer pedir a vida inteira e não quer sair dessa vida. Quer alguém que o fique sustentando e se some um, aparece outro. E não é disso que nós estamos. Nós estamos falando de nós trabalharmos os seguintes sentimentos: benevolência, indulgência, perdão. Foi como sugeriu a questão 886. Paciência, carinho, resignação, afeto, compaixão. Daí a caridade. Esses são os sentimentos que nós devemos cultivar. Se nós todo dia exercitarmos um pouquinho disso aqui, nós vamos nos melhorar, cada dia melhor. Como eu falei no começo, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Porque a caridade, ela é a causa. O resto tudo é efeito. A caridade também é a causa. Se nós conseguirmos trabalhar isso em nós, exercitarmos a caridade, procurarmos, dentro dessa parábola do samaritano, fazer isso que foi sugerido, dentro do primeiro texto, atender os nossos irmãos, mas muito mais nos preocupando com a parte espiritual. Que isso que é importante, porque Deus criou a todos nós únicos e criou a todos nós imortais. Nós não morremos, o corpo morre. Se nós conseguirmos orientar, esclarecer um desses irmãos, e eles forem para a espiritualidade com esse entendimento, com esse conhecimento, e se mudarem, isso é para a existência dele inteira. Vai evitar um monte de sofrimento na vida dele. Agora, é como nós dissemos, nós queremos ajudar todos esses irmãos. E muitas vezes o maior necessitado somos nós mesmos. Aquele irmão está lá sem comer, sem roupa, sem nada, mas está em paz de espírito. E nós queremos ir ajudá-lo e nós não temos paz. Nós ainda não atingimos essa paz.
ele está em concordância, ele está concordando com tudo que está acontecendo com ele. Ele está aceitando a providência divina. Nós, às vezes, não estamos. Nós ainda estamos com um monte de conflito na nossa cabeça e nós acreditamos que quem precisa de ajuda é ele, porque ele não tem bens materiais. Nós temos, mas ainda não encontramos essa paz. Nós ainda não aprendemos a exercitar a caridade conosco mesmo. Não é verdade? Muitas vezes nós deixamos de ser caridosos conosco. Por quê? Porque nós somos severos, porque nós somos muito exigentes, ou então porque nós não somos nada exigentes. Nós nos permitimos fazer coisas erradas e continuamos a fazer coisa errada. É falta de caridade consigo mesmo. Por quê? Porque lá na frente vai voltar tudo para mim. Eu deixei de ser caridoso comigo. Eu estou criando problemas para mim. Bom, gente, então era isso. Nós refletimos sobre isso, praticarmos a caridade material, mas muito mais. A cada prato de comida, a cada roupa que der, uma palavra de consolo, uma palavra de orientação, um aperto de mão. Muitas vezes nós entregamos um prato de comida para a pessoa, mas ninguém quer ir lá e apertar a mão dela. Não é? Porque falar, eu não vou pegar na mão dele. Não é verdade? E às vezes a pessoa precisa de ser tratado como um filho de Deus igual a qualquer outro. Para ela ter dignidade, para ela ter autoconfiança. Para começar. Então comecemos a caridade conosco mesmo, mas exercitemos dia a dia com esses nossos irmãos. Tá bom? Era isso. Obrigado. Obrigado.